Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui no GoCast a gente vai começar a nossa entrevista com o nosso primeiro convidado, que ele vai estar falando sobre impressão 3D. Então ele vai abordar esse assunto, que é algo que ele domina e já faz algum tempo, e é uma pessoa apaixonada por isso, e por isso que ele está aqui conversando com a gente. Então, Lucas, se apresente, fale um pouquinho sobre você, como que você entrou nessa área e a bola é tua. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, né? Bem, meu nome é Lucas, sou mais conhecido como Lubio, né? E, bom, como que eu posso dizer? Inicialmente eu comecei essa área, né, da parte do 3D, resumidamente, foi em 2015, quando eu entrei num curso, há muitos anos atrás, e gostei muito da área, que era voltado a design digital, onde eu entrei pela primeira vez num software 3D que foi o 3D Max, na época. Eu fiz a primeira modelagem que eu fiz, que foi um navio, que era referente ao curso, e, bom, desde então eu fiquei muito apaixonado nessa área, e isso foi uma coisa que marcou muito, né? Aí, na época, eu ainda estava no colégio ainda, né? E conforme foi passando o tempo, precisamente em 2018, quando era para entrar numa universidade, eu acabei entrando na Universidade de Arquitetura, que, assim, está um pouco longe da área de 3D, né? Mas já vou chegar na área do 3D. E conforme fui fazendo arquitetura, eu tive uma matéria que era sobre maquete. E meu professor antigo, né? Meu professor antigo era um professor muito rígido referente à maquete. E aquilo foi criando um ranço em cima de mim, Quando, em cima quando, dele. quando você fala rígido, ele era. Ele era rígido, que eu digo, ele queria muito bem feito. Bom, Muito bem feito, perfeitamente preciso. Por perfeccionista. exemplo, é muito perfeccionista. Quando se trata, por exemplo, de fazer uma maquete, resumidamente, assim, só para não sair muito do foco, quando se trata de uma maquete, você trabalha uma escala. E uma escala, você tem que não só respeitar o tamanho da escala, né? Mas como você também tem que respeitar as cores da escala. Porque uma folha, mesmo que a grama seja verde, e ela seja um verde muito claro, numa escala 1:50, 1:100 ou 1:1000, ela não vai ficar tão verde claro. Para entender mais ou menos? Uhum. Então, quando eu fazia as maquetes, era uma coisa assim muito chata, porque era sempre cobrado as cores, a pegada do corte, e assim sucessivamente. Saindo desse foco, para não ficar uma coisa muito chata, isso, deixando bem claro, isso foi em 2019, quase indo para 2020. Eu fiz a maquete inclusive está na universidade. Ela tem 1 metro por 70 por 30, para quem sabe, isso em metros, tá? Considerando, claro, que 30 centímetros. Considerando que é uma maquete muito grande, foi de Lúcio Costa, inclusive. Então, o que aconteceu foi que, quando eu terminei essa matéria, eu falei assim, cara, eu quero muito uma coisa para me facilitar. Eu já sabia mexer um pouco de 3D, né? E eu falei assim, pô, eu quero uma impressora 3D. E eu acompanhei alguns vídeos, como o Rato Borrachudo da época, em alguns outros vídeos de outras pessoas, referente a impressoras 3D, e foi me apaixonando nessa área. E quando eu finalmente comprei a impressora, que foi em 2020, em março de 2020, mais ou menos, foi quando, Precioso. foi quando é preciso ver. Foi quando começou a pandemia. E daí, vou lá, sem maquete. Aí não tinha como fazer maquete, não tinha como fazer nada. Inclusive, a própria faculdade de arquitetura, ninguém sabia dar aula, né, em AD. Os professores eram, assim, meio velhinhos, né, Meio sabe? analógicos, né? E não sabiam, né? E eu falei assim, pô, tô pagando uma universidade que é presencial, sendo que a aula tá virtual e o professor não sabe dar aula. Eu falei assim, cara, quer saber? E se eu sair de arquitetura e for para um curso que
a galera já sabe mexer no computador e que vai saber dar aula. E eu falei, pô, isso pode ser uma boa ideia. Então eu saí de arquitetura, não porque eu desisti de arquitetura. Né? Eu saí de arquitetura e fui para design. E foi nessa área que eu fui voltando lembrando, né? Desde o passado, de 2015, tudo que eu aprendi e fui aquela paixão antiga foi voltando, falando, pô, é isso que eu quero. E daí eu fui fazendo as minhas primeiras modelagens 3D, usando um curso do Rafa Souza e relembrando algumas matérias, algumas coisas e aprendendo ZBrush, porque naquela época eu nem conhecia ZBrush. Eu não sabia qual era a diferença entre uma escultura para uma modelagem assim, no geral. Né? E fui me adaptando. Né? E, precisamente, eu acabei botando minhas primeiras peças para vender, né? De arquitetura não, desculpa, de modelagens, através de um jogo chamado New World. Nesse jogo do New World, tem 3 facções, se não me falha a memória. Agora eu não vou lembrar muito bem os nomes. Mas basicamente essas facções, e por conta do desempenho do jogo, né, que foi sendo divulgado, eu acabei falando assim para mim mesmo, pô, eu preciso fazer uma modelagem disso aqui. E eu fiz as modelagens referentes a essas facções. Né? E essas primeiras modelagens que eu acabei fazendo, por mais que simples fossem, eu acabei imprimindo e a galera foi gostando, né? A galera do jogo, clã, essas coisas assim, foram gostando. Você imprimia para colegas que você conhecia, era gente da faculdade? Para quem que estava fazendo essa impressão? Ou era uma venda online e o pessoal te dava feedback? Inicialmente era para amigos, né? Os amigos meus que falavam assim, pô, cara, você já mexe com 3D, por que você não faz? Né? Eu tava fazendo algumas coisinhas assim, eu tava gostando muito do jogo, aí eu fui fazendo a modelagem e eu vi o resultado, eu gostei e falei, pô, vou imprimir isso, né? E para quem, falando assim brevemente, né? Para quem é a área da impressão, normalmente a gente tem um rumo, sabe? Tipo, rumo não, né? Mas tem uma categoria. Começa com impressores de filamento, que no caso é FDM, e depois vai para uma impressora de resina. Eu fui logo para uma impressora de resina, que é uma impressora um pouco mais complexa. Que ela é de cabeça para baixo e tal, enfim. Eu fiz a modelagem das coisas e imprimi algumas coisas nessa área voltada ao New World. Aí, quando eu fui fazendo essas coisas, os amigos meus foram vendo, falaram, pô, gostei e tal, vamos divulgar. E, incrivelmente, para quem não sabe, mas o Facebook ele não morreu. E o Facebook ele é uma rede social perfeita para vendas de arquivos em 3D. Eu, E eu, fui tô, lá, eu tô precisando conhecer mais disso aí, hein? cara, é um bagulho assim, você. Eu nem acredito, cara. É um bagulho assim, submundo. Submundo. E lá tem a galera maker. O que é a galera maker, para quem não sabe? A galera maker é a galera que faz. Tá? O próprio nome já diz. Mas é o quê? Como assim faz? Pegar o arquivo, fazer todo o arquivo 3D? Não. É você pegar todo o projeto de uma vez, imprimir, pintar, botar textura, sei lá, qualquer coisa do tipo e fazer. Então, o maker, ele é o cara que está lá na outra ponta, que ele pega o arquivo, imprime, e aí ele é o cara que tem esse hobby que brinca com isso. Exato, correto. Ele não faz para vender, ele faz porque é um. Não, ele pode fazer até para vender, mas normalmente ele faz para ele mesmo. Então, o maker, ele pega o arquivo, compra o arquivo, né, em vários sites que tem, compra o arquivo, ele coloca para imprimir, aí faz todo o processo, lixa, pinta, passa massa, se precisar ou não, passa primer, pinta de novo e assim sucessivamente. Essa é a galera maker. Inclusive, e quando se trata de maker, não necessariamente referente à impressão, tá? Mas pode ser, por exemplo, fazer bonecos em biscuit, essas coisas assim. Mas quando a gente está falando de maker, a gente está se referindo a essa galera, tá? Especificamente. Então eu conheci essa galera maker no Facebook, né? Inclusive tem até, posso passar alguns desses grupos, que não é só um, tem vários. E esses grupos, né, principalmente o grupo do New World, especificamente,
eu fui divulgando essas peças. E lá eu fui vendendo, a galera foi entrando em contato comigo. Pô, caramba, deixa eu ver essas peças suas aí. Eu lembrei até o nome de uma das facções, se chama Marauders. Era um escudinho, escudinho não, é um triângulo que tem uma caveira no meio e acho que tem uma mão, sei lá, uma coisa assim nessa pegada. E a galera falou, pô, gostei muito dessa modelagem dos Marauders, quanto que você está vendendo? Inicialmente eu não sabia nada, como que eu posso vender isso? Como que eu vou estipular um valor? E daí eu fiz umas regras assim, do tipo, quanto de resina eu estou gastando, quanto de energia eu estou gastando, quanto que eu quero lucrar mais ou menos e quanto que vale o meu tempo. Juntando isso tudo, né, eu fiz uma tabela no Excel, fiz isso e daí eu botava, né, bonitinho, papapá. Inclusive dava uns valores meio quebrados, que quem me conhece, para quem eu já fiz algumas coisas, já viu uns valores assim, meio quebrados, assim, tipo a 37,58. Eu já vi também. Pois é. Eu conheço esse valor quebrado aí. Pois é umas coisas assim, meio quebradas mesmo. E daí eu fui estipulando essas coisas, fui ganhando essa, por assim, fama, né? Aquela galera, e a galera foi falando assim, pô, faz o símbolo do. Acho que é sindicato, se não me falha a memória, que é um símbolo que tem um olho, né? E daí eu fui indo nessa gama, né? Pô, nossa, a galera tá gostando, muita gente tá falando comigo, os amigos meus estão gostando também, estão divulgando para os outros, eu vou fazendo. E através disso eu fui entrando cada vez mais nesse ramo, né, da impressão, e eu fui cada vez mais vendendo. E daí, saindo um pouco dessa área de fazer, né, no caso, a modelagem, eu comecei a comprar alguns arquivos de algumas pessoas que entravam em contato comigo. Falavam assim, pô, você tem a impressora 3D. Se eu comprar um arquivo para você X, você pode imprimir para mim? E daí eu comecei a pegar esses arquivos e comecei a imprimir. E eu fui enviando para outras pessoas e entrando em contato com outras pessoas. Através desse início, eu entrei em Discords, né, porque eu não tinha contato de galera que modelava 3D. Eu achava que eu estava assim num iglu, por assim dizer, né? Ninguém modela, porque eu não tinha ninguém que modelasse. E daí eu fui conhecendo algumas galeras do Discord e entrei num Discord agora que eu esqueci o nome da pessoa, né, que foi como eu encontrei o próprio Patrick, que tá aí agora. Né? Foi através desse Discord, acho que é da Ana Muk, acho que é alguma coisa assim. E através... Da Vila da Folha? Exatamente, da Vila da Folha, isso. Isso é da Ana. Ela vai ser uma pessoa também que eu vou entrevistar mais pra frente. Claro, né, que se ela aceitar o convite e se Tá. dispor com o tempo, mas eu já conversei com ela é super de boa, eu acredito que ela vai até se animar bastante para fazer isso. Ela é uma pessoa bem maneira. Ela já até participou de alguns campeonatos, inclusive, de modelagem. Eu acho bem maneiro. Enfim, eu através desse Discord, né, a Vila da Folha, né, eu acabei encontrando o Patrick e outros modeladores. E lá eu fui cada vez mais me aprofundando na modelagem 3D. E, inclusive, nesse Discord, né, foi através desse Discord que eu acabei conhecendo cada vez mais o próprio Rafa Souza. E conhecendo o Discord do Rafa Souza, e assim sucessivamente. E conheci outros modeladores também, como o próprio Igor Cato e outros. Aí você já foi pro nível extraterrestre, né? Você saiu Pois é. das pessoas comuns para os maiores nomes que a gente tem no Brasil. Tipo, eu conheci uns caras aí, Rafa Grassetti, mas quem que é esse tal de Rafa Grassetti? O cara que fez o God of War. Exato. Tipo, só para deixar claro que esses modeladores aí, que o Lucas tá falando, para você que não conhece, que tá vendo aqui, eles são nomes referências que a gente tem na nossa indústria brasileira e pessoas que lecionam também e que já têm aí 10, 15, 20 anos como modeladores no mercado e são referências assim para todo mundo. E o Lucas teve o prazer, a sorte de conhecê-los assim como eu também em algum momento na jornada. E se você também não pegou, Patrick sou eu, que o Lucas está se referindo. Então, Lucas,
Pode continuar. Nesse Discord, né? Eu acabei, assim, dividindo. Na verdade, eu acabei não, né? O Discord em si, né? Da Vila da Folha, foram me dando algumas dicas. E a dica principal era assim: é você saber dividir o que você vai fazer. Tipo, a sua modelagem 3D, ela vai ser mais realista ou vai ser uma coisa mais capturada, por assim dizer? Então eu entrei, pô, eu tô querendo uma coisa mais realista. E através disso eles me passaram quem? Rafa Souza. E aí me passaram no curso e tal, né, tudo mais. E daí falaram assim, pô, mas você quer uma coisa mais caricaturada? Quem seria? E aí foi aí que eu conheci o nome pela primeira vez da Letícia Gil, né? Acho que eu devo ter falado errado o nome dela. Que inclusive ela é uma grande referência, né? Fez Ela modelagem. trabalha na Pixar, na Disney, Então, ela, eu não sei se ela ainda trabalha, né? mas Na época, é essa Letícia, é essa mesma é, Letícia. é a mesma Letícia, correto. Ela fez até modelagens para Disney e para Pixar. Se não, eu não sei se ela ainda está lá, né? Porque eu fiquei sabendo que ela tinha saído. Enfim. E através desse Discord eu fui conhecendo cada vez mais as pessoas e aprofundando mais nessa área e conseguindo mais contatos de mais pessoas. Não só o Patrick entrou em contato comigo, mas outras pessoas do próprio Discord entraram em contato comigo e eu fiz modelagem a essas pessoas e cada vez mais eu fui me aprofundando mais nisso, aprendendo como imprimir a melhor forma possível, qual é o melhor ângulo possível, para que serve uma impressora, qual vai ser a melhor forma de imprimir, se vai ser uma impressora de filamento ou de resina. Essas coisas foram me pegando e eu fui criando cada vez mais um molde não, né? Mas fui me estruturando melhor nessas áreas. E, bem, eu acho que isso é o início, né, de tudo, né? De como eu consegui fazer isso tudo e chegar onde eu cheguei, né? Então, esse foi como foi a sua história da sua entrada ali com a impressão 3D. E me responde uma coisa. Qual que é o seu plano, assim? Que você se formou recentemente na faculdade, no curso de design? Qual que é o nome da faculdade? A, univer- é, a faculdade se chama Veiga de Almeida, A mais Veiga. conhecida como UVA só. Que é uma Ela, faculdade no Rio de Janeiro, né? isso, Que é correto, onde você mora. correto. É que como tem também o ensino online, às vezes você pode estar fazendo uma faculdade em outro estado. É. Sim, sim. Mas e como é que é o seu planejamento para o futuro com relação à impressão 3D? Porque você fez uma faculdade ali de design e tal. O seu plano é ir para uma carreira ali de design ou você fez a faculdade para aprender coisas específicas, ter o diploma? Isso vai te ajudar com a impressão 3D? Ou realmente, enfim, né, quais são os seus objetivos nesse sentido? Qual que é o futuro na impressão 3D para você nesse sentido? Como a faculdade vai te ajudar ou não ajudar, né? Também tem isso. Fala um pouco como é que é a sua expectativa nesse sentido e Bom, as razões, né, que te levou a fazer a faculdade e como você vai poder integrar esses dois mundos, né? A impressão 3D, que é algo que você já faz, e os conhecimentos que você adquiriu nessa jornada aí na faculdade de design agora. confesso que você fez muitas perguntas e eu É, acabei eu, bugando. eu concordo. Vou repetir Não, só as mas, duas. Ah, mas eu pega entendi. essas duas últimas. Como que você pega o melhor desses dois mundos, né? O conhecimento, a experiência que você adquiriu na faculdade e o que isso que você aprendeu, que você vai falar pra gente, como que isso te auxilia, te ajuda na impressão 3D? Quais foram os conhecimentos que você considerou essenciais? Às vezes não foi nenhum, às vezes foi o networking, alguém que você conheceu que você falou, cara, eu conheci tal pessoa lá e isso valeu a pena os meus anos de faculdade. E fala pra gente essa integração do conhecimento e também quais são os seus planos para a impressão 3D, o que, que você quer fazer a partir daqui. Se às vezes abrir uma empresa, fazer vários,
continuar com trabalhos mais individuais, enfim. Bom, nesse presente momento, né, agora que eu me formei em design, eu confesso que eu estou um pouco vago no objetivo principal. Eu estou criando, na verdade, ideias do que eu pretendo fazer, né? O que acontece é que existem muitos mercados e muitos focos do que eu posso ou não entrar. Eu vou falar uma coisa que está um pouco fora do assunto, mas recentemente eu estou com as minhas sobrinhas, e as minhas sobrinhas nasceram ano passado. E, bem, elas são crianças, né, são bebês, e através do contato com bebês, né, eu descobri que tem um mercado absurdo de vendas para as pessoas que são recém-nascidas. Principalmente para pais de primeira linha, né? Primeira linha acho que fica meio ruim, mas para pais que estão chegando aí, né? Que querem comprar tudo que é referente à filha, né? Recém-nascida, né? Eu provavelmente logo tô aí. Pois é. Então, por exemplo, na eu sei que está um pouco vago isso, mas, por exemplo, Não, não tá não. quando, Continua. quando uma pessoa vai fazer uma ultrassom, existe uma máquina ela pega as fotos do bebê e vai tirando várias fotos. Essa, essa máquina, ela forma um formato de arquivo que é legível para alguns softwares em 3D, como, por exemplo, o Blender. Então, você, por exemplo, consegue pegar um feto do bebê e transformar num arquivo em 3D, em STL e imprimir. E imagina só, a pessoa ter um feto do seu filho. Eu sei que é meio estranho, mas muitos pais poderiam amar isso. Com certeza tem pais que vão querer isso. Tem aqueles que guardam todas as fotos, né? Pois é. Guardam todo o processo da gravidez, cada detalhe. Por que não eternizar isso numa impressão 3D? Pois é. E você me perguntou sobre a faculdade, se a faculdade agregou algum conhecimento ou não. Diretamente à parte de 3D, não. Não necessariamente me agregou conhecimento à área de 3D. Eu que fui aprendendo através do Discord, procurando no YouTube, em alguns outros cursos, eu fui aprendendo, assim, fazendo o meu caminho, descobrindo isso. O que a universidade me ensinou foi mexer em outros softwares que eu mesmo conhecia. Softwares e adaptar melhor alguns softwares, como, por exemplo, o Illustrator. Eu não tinha tanto conhecimento do Illustrator, eu tinha mais conhecimento do AutoCAD. E ambos os softwares, para quem sabe, trabalham com vetores. Só que um é mais, por assim dizer, quadrado e o outro é mais flexível. E isso me permite, por exemplo, trabalhar com máquinas lasers ou máquinas que trabalham em dois eixos, X e Y, como um laser ou uma CNC. Foi através da faculdade que eu aprendi, inclusive, a mexer numa máquina laser. Para quem não sabe o que é uma máquina laser, é uma máquina que, por exemplo, consegue gravar isso. Isso aqui é um MDF e a máquina laser corta. Isso aqui, inclusive, bom, não foi feito na faculdade, né? Isso foi feito em outro local. Mas isso aqui é um dos potenciais do design, porque isso aqui foi feito vetorizado no Illustrator e foi passado por uma máquina laser, né? O que eu quero dizer com isso é que a universidade me deu conhecimentos extras para eu aprender outros softwares e fazer outras adaptações. Como, por exemplo, rapidamente, essa peça aqui é uma peça simples, em madeira, que foi feita numa CNC. Ela foi cortada em vetores e foi CNC, gravada. CNC é o nome da máquina. O que é o... Desculpa, é que eu falei errado. A CNC ela é uma router. Ela é basicamente uma broca de furadeira, né, que trabalha nos três eixos, X, Tá. Y e Z. É semelhante ao laser ali, o funcionamento, mas é uma broca na madeira fazendo... Exatamente, exatamente. Perfeito. E esse conhecimento também tive na faculdade. Então, a faculdade ela não foi de... ela não me ajudou na parte do 3D, mas me ajudou na parte do 2D. E foi juntando o útil ao agradável que eu conseguia fazer essas coisas que vocês estão vendo, né? Essa gravação, tudo
todos esses detalhes. É muito maneiro isso aí. E é bem complexo às vezes, dependendo do que for. E então, assim, a universidade me ajudou nesse requisito. E, bom, eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas, né, respondidas. E referente ao que eu pretendo fazer, bem, e ainda estou procurando ainda um nicho específico. Eu estou pensando mais no nicho dos bebês, né, das crianças e tudo mais. Mas atualmente, né, para não dizer que eu não estou fazendo nada, atualmente eu estou mais atuando como design de produto. Como assim? Eu tenho um contato de algumas pessoas que têm essas máquinas, não a impressora, tá? Mas tem a máquina com uma Halter, que é a CNC, a laser ou a gravadora em metais. E lá eu faço um produto no 3D. Começa inicialmente, na verdade, ela começa no papel, passa por 3D e desse 3D tira a peça final, né? Passando por todos os processos, tanto no laser, quanto no CNC, quanto qualquer coisa que seja preciso. Posso até mostrar algumas coisas, né? E entrando também um pouco do 3D em si. Essa simples roda, por exemplo, apesar de não estar o contexto todo aqui embaixo, vai ser um futuro. Essa roda é resina. Isso, ela é resina. Essa simples roda, ela vai ser a base, quer dizer, a base não, mas ela é a estrutura principal de um futuro troféu de CrossFit, né? Essa aqui é o topo, na verdade. Aqui tá os buracos que vão encaixar. Vai ser ainda lixado, vai ser adaptado. E isso aqui vai ser uma peça que, inclusive, vai tirar num molde de silicone ainda, para poder fazer outras peças e ficar mais barato ainda. Muito Então, top. Aí, no caso, esse molde ele consegue ser usado para fazer em chumbo, ferro, essas coisas? Ou é um processo diferente? o processo ele é semelhante, entretanto, o material é diferente. Então, por exemplo, se você fizesse isso em chumbo, provavelmente eu não acredito que silicone serviria, né? Ou um ferro, ou qualquer coisa do tipo. Mas normalmente é usado, acho que é uma areia. Eu não sei exatamente qual é o material que é usado, mas quando é para fazer chumbo em metal, é chumbado um molde de areia, um molde na verdade de madeira, né? É chumbado várias areias, né? Bem martelado. É uma areia mais compactada, bem mais fina, onde vai entrar o material, o metal líquido e entra no molde, né? Essa área especificamente eu não sei, né? Esse molde em específico de metais, mas da área de moldes de resina eu já sei. Então a gente usa silicone. É um silicone que entra, inclusive, tipo numa panela de pressão, só que em vez de gerar pressão interna, também gera uma pressão, né? Ele é expelido todo o ar interno para fora, né? Eu já falei expelido, né? E isso gera uma diferença de pressão, né? Que faz com que todo o oxigênio saia. E isso faz com que a peça em si, ela meio que compacte, deixar a peça mais compacta e faz com que ele consiga absorver todos os detalhes da peça em si. Para depois entrar a resina e fazer o mesmo processo E, para e sair o pneu. esse processo ele conseguiria pegar até detalhe de superfície, assim, ou não? Conseguiria se tiver essa panela que eu estou dizendo, né? Na verdade é uma câmara a vácuo, basicamente. Se você tiver a câmara a vácuo, você vai conseguir pegar todos os detalhes, mesmo os detalhes mais minuciosos que você tiver na peça, você vai conseguir pegar. Mas aí também pode entrar o detalhe da resina, pode entrar um detalhe, pode, é, pode entrar algumas coisas também. Se você usou muito o molde de silicone e você de alguma forma danificou o molde também, pode atrapalhar um pouco. Essas coisinhas são importantes de ressaltar, porque o silicone ele estraga rápido, fácil, se você não souber mexer direito. Bom, fala pessoal, continuando aqui. Agora a gente vai falar da peça favorita que o Lucas imprimiu. E eu também vou mostrar a minha peça favorita, que inclusive foi impressa por ele, que é o Garrett, que eu tenho aqui comigo.
essa peça que ficou muito legal, eu gostei muito. Apesar do trabalho que eu sei que deu pro Lucas imprimir, o trabalho que deu para eu fazer também, que eu aprendi muita coisa com ela. Foi a primeira peça complexa que eu fiz, com base, assim, gesto e tudo mais. E que não era um exercício de curso, não era uma peça pessoal, um produto final mesmo. Então, essa é a minha peça favorita. Mas eu vou jogar a pergunta pro Lucas, né? Para ele vai mostrar a peça favorita dele e também a peça que mais deu problema para ele, ou que ele teve o maior aprendizado fazendo aqui nessa área de impressão para colecionáveis e personagens e tudo mais. Então vai lá, Lucas. Ó, quando eu comprei a impressora, né, um ano e tudo mais, eu comprei a primeira resina que veio na minha cabeça e tudo mais, né? E, bom, quando eu fui imprimir pela primeira vez, eu botei uma série de peças para serem impressas. Foi mais de 8 peças, mais ou menos. Das 8 peças, precisamente, eu só consegui uma peça. E a única peça foi essa. Inclusive, inclusive é a minha peça favorita. Essa peça, para mim, ela é a minha favorita por quê? Porque essa foi a minha primeira peça, a primeira resina e a primeiro arquivo que eu enviei para a impressora também, para ser impresso. Por isso que eu tenho um carinho enorme por ela, apesar de ter me dado um pouco de dor de cabeça, não a peça, mas ter me dado dor de cabeça a resina em si, que é uma resina muito dura e que inicialmente eu falei, cara, a minha impressora está com algum problema. Botava o papel para ver se estava saindo as luzes, estava saindo, e eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E na verdade era tudo por causa da resina. Entrei em contato com os caras, falei, pô, eu comprei impressora X, YZ e, cara, não tá batendo, não tá dando certo. E os caras tiveram a cara de pau ainda de falar que. É... Qual foi o que eles falaram? Acho que foi. Não lembro. Enfim, eu vou acabar lembrando. Inclusive, dos arquivos que eu tinha botado para imprimir junto com esse aqui, tinha botado um pequeno guerreiro que eu só consegui ter a peça impressa, né? Não sei se vai sair. Eu só consegui ter Saiu, essa focou, focou, peça. focou. Opa, eu só consegui ter essa peça impressa depois de 4 tentativas com essa resina. Enfim, foi algo bem gastante. E esses arquivos eu acabei pegando na internet, né? Porque eu tava bem animado. Falei, pô, quero imprimir qualquer coisa. E fui botando para imprimir. E referente à peça que mais me deu trabalho, sem sombra de dúvida, que mais me deu trabalho mesmo, foi o próprio Gerald mesmo, que eu fiz com o Patrick. Que, pô, me deu uma dor de cabeça porque o Patrick, ele não tinha noção do que é uma parte artística, né, na modelagem voltada ao artista, para a modelagem voltada ao real. Então ele foi fazendo algumas coisas que para na cabeça dele, pô, fica muito maneiro, mas que para a parte de impressão 3D fica muito difícil. É E verdade. uma das peças que foi dando uma certa dificuldade para mim, né, foi principalmente a cerca, alguns detalhezinhos de folhas que tem na própria modelagem, que inclusive que dá para ver, por exemplo, algumas folhas que estão na base e a própria grade em si, né? Quando eu peguei o arquivo da grade, ela veio toda curvada para mim, ela não veio separada, é claro que vindo separado peça por peça também não daria, mas de alguma forma, não da forma que veio, né? Ela me deu bastante problema, por quê? Porque era muito suporte com uma peça muito fina e algumas outras peças, como o próprio cabelo do Gerald, né, que, se não me falha a memória, ele foi partido em 2 peças, né? O rabinho Foi de forma e, desnecessária. e a parte da frente também. Então, se não me falha a memória, tinha uma parte da frente também. É, eu não E, tinha muito a noção do tamanho que ia ficar aquele rabinho. Na minha cabeça eu exato. achei que ia precisar separar em duas, mas não precisava. E deu trabalho e deu problema, na verdade. E por conta dessa... Eu e o Patrick, a gente foi aprendendo, né? Fomos aprendendo nessa área. O Patrick fez um boneco muito maneiro mesmo, do Gerald.
e que por conta dessa diferença de escala, né, tamanhos e algumas coisas ficaram muito pequenas, como o próprio pingente do Gerald, ele até me deu, falou assim, pô, coloca aí um colar e tal. Eu falei, putz, cara, eu acho que tem uma foto, inclusive, do WhatsApp, que aparece o meu dedo e o pingente, é uma gotinha muito pequena. Eu falei, cara, isso É aqui... uma areia no oceano. Um grão de É, areia. inclusive, quando eu enviei para ele, né, quando eu enviei, eu botei um durex e colhei, falei assim, e não escrevi, eu acho que eu não cheguei a escrever, mas eu botei e falei assim, mandei uma mensagem para ele assim, ó, o Gerald está indo aí com todas as peças, eu botei, acho que uma espuma, inclusive, para ficar bem fixo. Falei assim, ó, cuidado com o pingente, tá bem difícil, você pode acabar perdendo. Que acho que é uma das primeiras coisas que ele falou quando chegou, falou, pô, chegou aqui e tal. E eu, caramba, quase perdi o pingente, né? Acho, não sei se você se lembra disso. Eu me Né? lembro. Mas... Você acho que mandou mais de um, inclusive, que você tinha. eu mandei dois porque um era o original e o outro foi uma adaptação, um aumento que eu fiz. E acho que foi um aumento de 50% a mais, né? E, tipo, nem era tão diferente. Caramba, não dava nem pra perceber direito. Pois é. Então, assim, foi um desafio enorme que tive. Eu acho que foram mais de 19 peças, né, para ser impressas e era muito detalhe a serem feitos. Enfim, eu acabei conseguindo fazer, foi um desafio enorme. E eu acho que, sem sombra de dúvida, foi o maior desafio que eu fiz. Num caso de impressoras de resina, né? E agora falando um pouco de filamento, né? Acho que a peça que mais me deu dor de cabeça, né, para imprimir em filamento, infelizmente eu não tenho essa peça, mas felizmente quem fez essa peça foi o próprio Patrick. Ela não foi uma peça que me deu dor de cabeça para imprimir. Na verdade, ela foi muito fácil, foi muito tranquila. Mas todo o contexto dela, né, toda a forma que eu tive que pegar a peça, tratar ela, lixar, preparar, para chegar na forma, no resultado final, foi o, foi o Funko, de um lutador de sumô que a ideia dele, né? Eu não sei se eu me lembro, eu não sei se eu cheguei a mandar para você a ideia dele, mas era para fazer um Funko na estrutura de pedra, né? Uma pegada de pedra e uma base de madeira e ainda tem um acrílicozinho. Enfim, eu acho que respondendo essa pergunta, eu acho que essa pergunta foi respondida, na verdade, né? Referente a minha peça favorita e a peça mais desafiadora, né? Então, Lucas, mudando um pouquinho de assunto, fala pra gente, agora que você já falou das peças, um pouco do seu aprendizado, compartilha com a gente as marcas de impressoras, os tipos de impressora que você recomenda para quem está começando, a que você usa agora e o porquê, e também as resinas, né, as principais diferenças que você foi encontrando, porque tem resina que é para fazer às vezes um soquete, né, uma parte que vai ser móvel, o outro às vezes é algo que é mais flexível. Então eu imagino que tenha vários tipos de resina que são específicas para isso. Fala pra gente um pouco sobre as resinas, um pouco sobre as impressoras, sobre os valores também e dá dicas para quem quer começar a fazer, quer comprar e tal. Quem é um entusiasta, não necessariamente ele vai trabalhar, mas como você quer começar de algum lugar, né? Bom, é muita coisa. É Vamos lá. bastante. Referente às impressoras, bom, tem muitas marcas e qualquer um vai ficar muito perdido quando se trata de impressoras. Qual impressora pegar, como que funciona, qual é a melhor? Bom, todas as impressoras em si, elas têm um funcionamento normal. Elas, elas normalmente elas têm os mesmos padrões. O que faz a diferença delas é o tamanho do micron. O que é micron? Né? Tô falando muitas coisas. O que é micron? Eu vou resumir como funciona uma impressora de resina. Tá? A impressora de resina funciona com uma luz ultravioleta que bate em contato com a resina e ela endurece. Tudo bem até aí? Só que nesse meio Perfeito. termo, entre a luz violeta e a resina, existe uma tela de LCD.
Então é muito comum você procurar assim, impressora 3D de resina com tela LCD, 4K, 8K e tanto faz. Essa tela de LCD, ela tem pixels, né? São aqueles quadradinhos que quando a gente olha para as TVs bem antigas, a gente vê uns quadradinhos bem pequenininhos. Tudo bem? Acho que sim. Esses quadradinhos são conhecidos como micron. São os tamanhos que elas têm. Quanto menor o micron, melhor é a qualidade dela. Então, muita gente pensa assim, pô, vou comprar aqui uma impressora de LCD de 8K ou de 16K e pensa, pô, estou imprimindo aqui, vou comprar uma impressora muito boa, mas dependendo do tamanho dela, não vai ser tão boa. Por quê? Porque quanto maior a impressora for, maior vai ser o tamanho do micron dela. Então, assim, uma impressora de 4K em que a tela dela é muito pequena e uma impressora de 4K que a tela é muito grande, tem diferença de qualidade. Porque Então, deixa eu ver se eu posso resumir assim. O micron, ele é a escala de resolução usado nas impressoras, correto, que pra gente é equivalente ao pixel aqui na tela do monitor. correto, exato. Então, e as impressoras, elas não necessariamente, quando ela fala que é uma impressora 4K, o que ela está falando? Ela está falando esse micron, que é 4K, então ela consegue, numa área de 1 por 1, não sei qual é a medida que ela usa, mas eu imagino que seja, no caso do pixel, é a polegada, né, se eu não me engano. Não, Cada polegada ele calcula pixel. Na impressora ele calcula como? 1 centímetro por 1 centímetro, milímetro. então, o micron já é a unidade de medida em si. Já é a unidade de medida, é como se fosse centímetro, assim sucessivamente. Então, 1 micron é equivalente a 1 milímetro. É isso que eu estou tentando entender. Ah, entendi a sua pergunta. Agora você me pegou, porque eu nunca fiz a escala para saber quanto que é o tamanho de um micron, para ser bem honesto. Nunca fiz esse cálculo. Mas, por exemplo, as impressoras que eu uso, elas normalmente têm 40 microns. E as impressoras atualmente, né, as impressoras como, por exemplo, as impressoras mais antigas que eu tenho é uma Elegoo Saturn. Ela tem 40 microns. Hoje em dia tem a Elegoo Saturn com, se não me falha a memória, com 8K, né? E a Elegoo Saturn com 8K, ela é quase metade de 40 microns. Ela, se não me falha a memória, é 22 ou ela está em torno de 36. Não, 36 não. Está em torno de 22 ou 28 microns. Eu agora não lembro precisamente qual é o número certo do micron dela. Mas, basicamente, o que acontece é que quanto menor o micron, melhor a qualidade possível da impressora. Né? E, só deixando claro, isso é uma das categorias das impressoras de resina, porque a gente tem uma impressora chamada SLS. Não, desculpa. Tem a DLS e SLS, correto, eu falei errado. Eu que me buguei. Agora explica a sigla. Ou SLA, na verdade. Putz, aí tu me pega. Se você não lembrar o que é a sigla, mas explica o que diferencia, porque elas têm nomes diferentes, que também funciona. Bom, a DLS, né, é a impressora que usa a tela de LCD. E a SLA, né, é que trabalha com laser. Então, ela basicamente tem um espelho na impressora e tem um laser de luz ultravioleta. Esse espelho se mexe. Conforme ela vai se mexendo, ela vai endurecendo a resina, conforme vai batendo, né, vai endurecendo a resina e vai dando o acabamento à peça. Qual é a diferença? O laser, se você pegar, por exemplo, um laser e apontar na parede ou qualquer coisa do tipo, você vai ver que ela é uma circunferência. Então, quando você faz isso, uma peça, vamos supor que você esteja imprimindo um quadrado, né? Ela não vai dar aquela superfície reta, precisamente. Ela vai dar uma pequena esmufada nas bordas. Então, dependendo do que você estiver fazendo, talvez não dê o resultado que você quer. Por isso é que a impressora de DLS acaba sendo melhor, né? Que usa
a tela de LCD. Porque ela é precisa. Pô, aqui é um quadrado, sai um quadrado. Entendeu a pegada? Sim, perfeito. Ok. Referente às marcas de impressora, tem muitas marcas, mas as mais conhecidas, né, é Creality, Anycube, Anycubic e a Elegoo. Essas são as mais conhecidas. Inclusive, eu recomendaria qualquer uma dessas, né? Qual é a grande diferença de cada impressora e qual que eu devo pegar? Olha, como eu disse, todas as impressoras elas têm os mesmos funcionamentos. O que é mais importante é o tamanho do micron. Quanto menor, melhor. Deixando bem claro, quanto menor, melhor. E saber como que ela funciona. Por exemplo, a impressoras de hoje em dia, né, quando está acabando a resina, ela não tem um sensor. Né? Impressoras, hoje em dia não, antigamente. Alguns anos atrás, no caso. Quando você bota resina, ela não te fala se está faltando resina ou não. Então, você pode estar imprimindo uma peça de 20 horas e quando você menos percebe, acabou a resina e você perdeu a peça. Então, o que acontece? Algumas impressoras, como, por exemplo, a Anycube M3 Max, ela foi uma das primeiras pioneiras, né, de impressoras que tem um sensor, que no caso são uns dentinhos para fora, de pedaços de alumínio, se não me falha a memória. Alumínio não, algum material metálico, e que ela entra em curto. Quando a resina enche, ela entra em curto e ela diz, opa, aqui tem resina. Quando ela passa dos dentinhos, opa, não tem mais resina. Então entra em resina através de um tubo e ela enche. Então, isso é bem maneiro, né? Que inclusive ela consegue sincronizar com alguns aparelhos, né? E dizer, opa, a sua impressora está precisando de resina. Opa, ele pode travar, pode configurar, fica uma coisa interessante. É bem legal, por sinal. Só que essa M3 Max, por exemplo, ela é uma impressora que ela tem um custo bem alto mesmo, e eu não recomendaria para ninguém que esteja começando, porque ela é um custo alto e ela é uma impressora que qualquer coisa que você fizer, você pode fazer um grande estrago. Porque a tela que ela tem, né, uma tela de FEP, né, melhor dizendo, uma tela que tem embaixo, ela é muito fácil de ser rompida. Então, dependendo se você não tiver cuidado, você vai acabar furando o FEP e romper, e o FEP é meio carinho também de comprar. Então, não recomendaria. Só A para ter, impressora que eu... só para ter uma noção, você disse que é caro, assim, qual que é o valor médio dessas impressoras? Bom, o valor da impressora, para uma impressora básica, ela é até barato, né? Dependendo como que você estiver financeiramente. Mas elas normalmente podem custar das mais simples, né? Da mais simples mesmo. Você pode comprar uma, até mesmo usada, em torno de R$ 600, né? Das mais antigas, bem mais antigas mesmo, tipo uma Hello One, bem mais antigas, para as mais tops que podem custar assim, em torno de 13 mil, 15 mil. É uma E diferença umas. bem grande. E que na verdade essas aí são as que, por assim dizer, dentro do possível. Porque tem impressoras que são muito mais caras, que são usadas para a galera que faz odontologia. Né? A galera que faz odontologia faz próteses de dente, né? E usam também impressoras de resina. E essas impressoras de resina, elas inclusive usam um sistema de SLA, que no caso é o laser que eu estava falando anteriormente, porque ela dá um acabamento mais fofo, por assim dizer, né? O dente. Então, o que acontece? Essas impressoras, né, elas custam numa faixa assim, um pouco cara, em torno de 50 mil para cima. Então, assim, é bem caro, bem caro. Por isso que o implante sai caro, né? Dependendo do qual for o implante, né, do dente, né, qual for a pegada, pode ser bem caro, ainda mais usando resina. Então, inclusive, tem até uma caneta que é usada pelos. Eu vou sair um pouco do assunto, mas tem uma caneta que é usada que é para tirar fotos
e passar para o computador. Aí a pessoa consegue ver a parte dentária, em vez de ter que botar um molde, né? Não sei se só algumas pessoas podem entender isso, né? Mas você coloca um molde e tem que morder aquilo ali, te dá uma vontade de vomitar absurda. Então, assim, a tecnologia está avançando, né? Vamos acompanhar ela. Então, eu acho que das impressoras, as marcas é Elegoo, Creality e Anycubic. A qual dessas você recomendaria? Diz uma. Eu acho que a Anycubic é a melhor de todas, né? Até porque Acredito. é mais querida, inclusive. Ela ela é uma das pais da impressora 3D e ela que fica inovando com novas tecnologias, né? Sistemas de colocar a garrafa, sistemas de saber se tem ou não resina, né? Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. E, bom, sobre as resinas. Cara, resinas é uma coisa assim um pouco complexa, para ser honesto. Quando se fala de resina, você tem N fatores a serem pensados. Por exemplo, pô, vou imprimir uma peça. Essa peça é um boneco? Essa peça é uma peça técnica? O que é essa peça, afinal? Porque dependendo do que você for imprimir, você vai ter um tipo de resina que é melhor para determinadas coisas. Ela é mais maleável, ela é mais flexível, ela é mais dura. Então, você tem vários tipos de resina. Então, o que eu posso dizer para você é, primeiramente, pô, comprei impressora, o que eu posso fazer? Primeiro, saber que tipo de coisa você vai imprimir. Vou imprimir bonecos. Então, compre uma resina que seja um pouco maleável, um pouco dura. Pô, mas aonde eu vou ver isso? A melhor forma que você pode ver isso é primeiro pesquisando, obviamente, né? Mas você vai ter um site, né? Tem uma marca que eu gosto muito, que inclusive é brasileira, chamada Quantum 3D. Né? Exatamente isso aí que vocês estão vendo. Quantum 3D. Você vai entrar nesse site e, cara, talvez, bem provavelmente, você vai se perder, porque você tem uma linha absurda de resinas que tem lá, porque cada resina é uma categoria. Pô, mas você recomendaria outra resina? Eu recomendaria. A própria resina da sua marca, da sua impressora. Por exemplo, resina da Elegoo, resina da Creality, resina da Anycubic, principalmente da Anycubic, que é muito boa. E cada marca dessa tem o seu tipo de resina. A Anycubic tem uma resina, inclusive, chamada Like OBS, né? Traduzindo como OBS. Para quem não sabe, as impressoras de filamento, um dos filamentos que é a mais dura, por assim dizer, né, resistente, é o OBS, que inclusive é um dos filamentos mais chatos de você trabalhar, porque vai ter um vento gelado, quebrou, né, rachou, né, empenou, qualquer coisa ruim acontece. Mas ela é muito dura. E você tem uma resina chamada Like ABS, que é da Anycubic, ou é da... Acho que é da Anycubic, se não falei a memória. Não, é da Anycubic. Enfim, você tem vários tipos de resinas. E a Quantum 3D, eu acho que eu recomendo fortemente a Quantum 3D porque você tem uma linha para cada tipo de resina. E se você quiser, você entra em contato com eles, que eles têm um suporte muito bom, você consegue falar com eles. Mas aí você pode falar assim, pô Lucas, eu tô querendo uma resina barata para testar as coisas. A Anycubic também tem resina lá barata que testa qualquer coisa, que são os restos de resina. Mas, pô, você poderia recomendar outra resina? Posso. Você tem a linha, se não me falha a memória, se chama Water, né? Water alguma coisa. Putz, agora me pegou. Mas é alguma resina da própria Anycubic também. Water Wash, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Eu posso corrigir, a correção pode aparecer, tá? O nome certinho. Não, Um perfeito. nome certinho, eu A falo. mágica da edição. É a mágica deles. E que ela também custa muito barato, né? Ela custa na faixa. Ah, deixando claro, quanto que custa mais ou menos, tá? As resinas, cara, elas, dependendo de qual for a resina, ela pode custar mais ou menos de 150 até mesmo a R$ 500. Né? Depende do qual é o propósito da resina. Isso aqui ela é vendida por litro, por miligrama, como é que é?
ela toda resina que você for comprar, ela é vendida normalmente em litro, né? Ou em litro ou em quilo, né? Para falar a verdade, normalmente é vendido em quilo, né? 1 quilo. E quais são as categorias que normalmente são vendidas? Em torno de 1 quilo ou meio quilo. São essas duas, né? Mas importante ressaltar, quando a gente fala 1 quilo, a gente também está falando que é 1 litro, porque a proporção é 1 para 1, tá? Deixando bem claro, a proporção é 1 para 1. Então, pô, eu vou comprar 1 litro, você está comprando 1 quilo, né? Dependendo de onde você for comprar, às vezes a pessoa pode estar falando 1 litro ou pode falar 1 quilo, tá? Deixando bem alto claro isso. E, por exemplo, a própria Alegu, ela trabalha com medidas de litro, no caso. 1 litro, e eles têm até uma coisa assim meio estranha, né? Que eles trabalham com 1 litro, e em vez de trabalhar com meio litro, eles trabalham com 300 ml. Por que eles fazem isso? Não sei. Não sei. É bem curioso mesmo. Porque todas essas outras empresas que eu falei, todas elas trabalham com quilo ou meio quilo. Lucas, muito legal saber mais sobre as resinas, saber mais sobre as impressoras, entender um pouquinho desse mundo. É claro que o tempo é muito curto, não é para você falar de tudo, Sim. mas eu quero te perguntar agora, aliás, eu acho que é o que está no coração de todo mundo que está te ouvindo, né? Que dica você pode dar para quem, não só para quem está começando, mas as suas dicas como um profissional, como alguém que está fazendo isso, aqueles macetezinhos que você só aprende depois de errar 10 vezes na peça, sabe? Essas coisas são muito importantes e que é uma dica do profissional mesmo, é uma dica de quem está vivenciando isso, né? Ali diariamente, semanalmente e conhece os Paranauê, né? O caminho das pedras. Então compartilhe com a gente algo que você acha legal, que você acha que é um baita de um macete e fique à vontade aí para compartilhar tudo que você acha legal nesse sentido e que vai facilitar a vida de quem tá ouvindo e ele vai aprender um montão. Essa é a parte que eu acho que é a mais importante de todas, né? Eu acho que tem que ter até um corte assim, ó. Aqui, ó, gente, para quem quer chegar na parte mais importante. Sim, Vamos lá. sempre vai ter alguém no comentário, né? Ó, a parte importante do vídeo. Sei lá, é importante. Vamos lá. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu devo falar para qualquer um que esteja fazendo, está começando agora. Pô, tô começando agora. Qual é a primeira dica que você dá? A primeira dica que eu dou é paciência. Porque você vai falhar. Você vai falhar. Não estou desejando, não estou desejando o seu fracasso, mas você vai falhar. E é normal. É normal, porque você vai ter peças que você não sabe o grau de complexidade que ela é, o quão fácil, o quão difícil ela é. Você não tem nenhuma noção. Então é normal você falhar. Você vai esquecer de muitas coisas, você vai ter muita coisa, muita informação, você vai estar ansioso para colocar uma espécie para imprimir, e daí você vai botar para imprimir e não vai sair e você vai ficar frustrado. Você vai falar, pô, gastei muito dinheiro nessa impressora, nessa resina, no material todo e você vai se frustrar. Então a maior dica que eu dou é paciência, tá? É a segunda, né, dica que eu dou, né, é que você planeje o que você vai comprar, né? Porque quando você compra uma impressora de resina, por mais que ela só use resina, você tem uns complementos que vão te ajudar e vão te facilitar muita coisa. Então, por exemplo, você comprar, por exemplo, aquela mesa, não é mesa, né? É um, é é uma bagulho de silicone, uma mesazinha de silicone que você usa para fazer massa, né? Bom, eu não sei o nome técnico disso, né? Mas é uma basezinha de silicone que aquilo ali te ajuda muito para a hora de você tirar a peça, que está tudo cheio de resina, colocar uma peça inclinada a 45 graus para poder escorrer toda a resina, para você poupar, economizar a sua resina. Isso são materiais muito cruciais que você tem que ter antes de você começar a imprimir qualquer coisa. Porque você vai estar ansioso, você vai imprimir, e quando você tirar a peça, onde eu vou escorrer isso aqui, vai estar pingando resina para todos os lados, você
vai ficar nervoso, você vai ficar frustrado, porque você sabe que a resina é cara. Então, assim, paciência e ter os materiais é a maior dica que eu dou. Agora, referente a como tratar a peça, né? Muita gente, quando vai colocar coisa para imprimir, e principalmente se frustra, né? Quando não sai a peça, entra no software, né? Que é a mais usada, né? O Shitobox, e botar o suporte. Esse software, ele é gratuito? Ele é pago? Ele tem as duas versões. Ele é tanto gratuito quanto pago, né? Inclusive, a versão paga dele é bem interessante, né? Tem algumas ferramentas muito interessantes. Mas eu, particularmente, não recomendaria Shitobox. Né? Por que não usar Shitobox? Porque o Shitobox, para você chegar nas funções que são muito boas, você tem que pagar de qualquer jeito. Então, para mim, o melhor software, e de custo-benefício, inclusive, é o Slice. Né? Talvez eu tenha pronunciado errado, não? Mas ele é um software que ele tem uma gama de ferramentas e muito precisos que você consegue fazer algumas coisas bem melhores que o Shitobox. Mas vamos voltar para o Shitobox, que é o que é a principal que a galera usa. Muita gente, quando entra no Shitobox, coloca o arquivo lá e tudo mais, e acaba esquecendo algumas regras. Né? Coloca para imprimir, daí vê que a peça não saiu, e no Shitobox o português dele é traduzido para português de Portugal. Então, algumas coisas ali são meio ruins de entender, principalmente quando se trata de botar suporte. Lá no suporte tem 3 categorias: suporte leve, médio e forte. Acho que são esses, se não falei a memória. Mas esse forte aqui, principalmente, é o que a galera mais erra. Muita gente, quando pega uma peça, né, vai pegar lá a peça e tudo, quer ficar botando suporte forte, porque, suporte forte, né, suporte forte significa que vai aguentar a peça e vai imprimir, né? Pum, e vai tacando, pá, 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 pá. E quando você vê, suporte forte não necessariamente é um suporte forte. O suporte forte é a configuração que o Shootobox botou e ele é o quê? Mais grosso. Ele tem uma penetração na peça maior. Ele tem um raio maior em alguns aspectos. Então acaba fazendo o que? Estragando a peça. E às vezes nem segura a peça. Como é que eu vou saber qual é o tipo de suporte, qual é o tipo de categorias que eu tenho que me estabelecer? Bom, precisamente você tem que ver qual é a escala da sua peça. A minha escala da minha peça é muito grande, então você vai ter que botar um suporte relativamente grande, dependendo de como for a peça. Minha peça é pequena, então você vai ter que trabalhar com um suporte pequeno. Como é que eu vou saber isso? Bom, isso é uma questão mais de experiência, né? Por exemplo, peças de 3 centímetros, né? Isso aqui é uma peça da Legu, inclusive. Não, falei errado, desculpa. É da Lutebox ou Lut Studio. Fala pra gente, já que você está falando dessa questão do suporte, o, umas dicas para o suporte que são feitos para miniatura. Né? Dá uma dicasinha para quem está imprimindo miniatura, que eu acho que é um que sai muito, tem Sim. muita procura, então acho que vale a pena falar especificamente da miniatura. Alguma dica sobre isso? Então, quando você está imprimindo uma peça pequena, falar sobre o suporte é meio complicado, porque são números. Então você tem que especificar. Essa peça aqui, por exemplo, da Lute Studios, eles, É do curso do Álvaro, inclusive. isso, eles fornecem a peça, o arquivo com o suporte e o arquivo sem o suporte. Quando eu botei isso aqui para imprimir, com o suporte, ele, bom, não saiu. Eu tive que botar o suporte. O que acontece? Quando você trabalha com a peça com peças pequenas, você tem que entender que um suporte grosso já é o suficiente para você botar vários suportes. Qual é o tipo de configuração? Bom, você tem uma tabela que tem várias coisinhas e é meio complicado só falar, mas normalmente você coloca em torno de 80 a 60 de diâmetro da grossura do suporte, uma penetração de
30 a 32. Bom, acho que essas duas categorias são as mais importantes aí, né? Para quem já entende essa área, já vai entender o que eu estou dizendo. Para isso, para peças pequenas, né? Quando se trata de uma peça como essa, por exemplo, eu gosto de botar um suporte grosso, né? Um diâmetro de 80 ou 1, né? Milímetros, está deixando claro, 1 milímetro. E através desse suporte grosso, botar vários suportes finos. E daí eu não vou fazer com que a peça fique marcada. Porque esse suporte grosso vai segurar todos esses suportes finos. É uma configuração, né? Um suporte, por exemplo, de 8, né? Que uma bitola gigantesca sobe, e vários dentinhos que são mais ou menos de 30 a 25 de diâmetro, de penetração, né? Eu acho que eu estou falando assim, uma coisa um pouco vagas, que só a galera que está entrando no software vai entender o que eu estou dizendo. Perfeito. A dica é exatamente para quem mexe e tá pegando aí as dicas e tá falando, pô, legal, isso aqui vai me ajudar a descobrir finalmente porque eu destruo minhas peças. Né? Dependendo, eu mando um print das configurações que eu acho que fica interessante. Legal, legal. Para isso, para as peças pequenas, e eu acho bem interessante essa pegada do suporte. Saber trabalhar com suporte é muito importante. O Shitbox ele tem uma configuração legal, tá? Mas ele não é tão maneiro comparado ao Ulysses Slice. Né? O Ulysses Slice, só na versão dele gratuita, você consegue fazer, por exemplo, esse pilar de suporte com mais facilidade e botar as configurações da forma que você quiser. Agora, o que eu queria falar, né, é uma coisa muito importante que muita gente acaba esquecendo. A pessoa, quando começa a imprimir, quer dizer, a pessoa, quando está começando nessa área, não sabe algumas coisas. E uma dessas coisas se chama ilha. Né? O que é ilha? O que é ilha? Também não sei. Pois é. O que são ilhas? Tá? Deixando bem alto claro. Antes disso, eu vou me botar com um personagem imprimível. Tá? Se eu for me imprimir, por exemplo, nessa posição que eu estou, tipo, com os braços cruzados, nessa pegada assim. Não, assim não. Sei lá, mais ou menos assim. Na hora que eu estiver imprimindo, a peça vai imprimir de baixo para cima. E conforme ela for subindo, não vai ter nada me impedindo de botar um suporte ou algo assim do tipo. Nada vai precisar de suporte. Por quê? Porque eu estou crescendo. A peça ela começa fina e vai crescendo proporcionalmente. Ela vai crescendo. Então não precisa de nada. Agora, a partir do momento em que eu, por exemplo, vou imprimir, eu nessa posição, por exemplo, em que eu estou segurando alguma coisa, e o meu braço está nesse ângulo, nessa pegada, no momento que eu estou imprimindo de baixo para cima, vai chegar um momento que na hora que estiver imprimindo, o cotovelo, né, ele vai começar a imprimir. E não tem nada segurando o cotovelo. Isso a gente chama de ilha. Na próprio GIF, conforme dá para ver melhor. Sim. A impressora ela vai imprimindo camada por camada. Conforme ela vai subindo, ela chega na ilha. Ela chega a imprimir uma coisa que não existe, não tem nada segurando aquilo ali. Isso a gente chama de ilhas. Muita gente não sabe o que é isso. Então, na hora que está começando a imprimir, a peça sai errada ou alguma coisa não está imprimindo e a pessoa, pô, o que eu estou fazendo de errado? Você está esquecendo as ilhas. Atualmente, felizmente, né, o Shitbox ele deu uma atualizada, né? Atualmente, não, né, há um tempo atrás. E ela tem a detecção de ilhas, né? E essa detecção de ilhas são esses pontos vermelhos que você vê. Inclusive, tem até a forma de você já preencher, né? Botar o suporte nessas ilhas. Isso do Shitbox, antigamente não tinha isso, né? O próprio Ulysses Slice já tinha isso antes disso acontecer. Era bem maneiro. Tem um vídeo aqui que também mostra o que são essas ilhas, que são esses pontos vermelhos que vocês estão vendo aí no vídeo. E ele está mostrando a detecção e falando, ó, isso aqui são as ilhas e como dá para colocar. Você pode botar o suporte manualmente ou pode botar automaticamente. Isso são coisas assim, que eu acho particularmente que são muito interessantes. Isso aqui é um detalhe da ilha, por exemplo.
A peça está imprimindo de baixo para cima, e conforme ela vai imprimindo, vocês conseguem ver que os dentes não têm suporte. Então, no momento que ela for imprimir, esses dentes não vão existir. Como que vai ficar a peça no final? No final, quando for imprimir, para quem estiver curioso, na hora que imprimir, você vai estar meio que liso, uma peça grudada, colada, que fica muito feia, e ninguém quer entregar isso para o cliente. Não. Então, eu recomendo fortemente que vejam sobre ilhas, como detectar elas e como fazer para consertar isso, né? Como colocar suporte nas ilhas, porque muita gente tem medo de botar suporte e procura arquivos com já os suportes para colocar para imprimir. Depois está xingando a pessoa que botou o suporte e não deu para imprimir. Muito comum isso. Bem complicado isso aí. Então, É, toda peça acontece isso. sim, toda peça Em acontece isso. algum local dela, isso é inevitável, vai acontecer. Isso, mas, por exemplo, essa peça daqui, esse aqui é o Groot, né? Esse é um arquivo gratuito do Thingiverse, né? Um site que acho que muita gente conhece, quem é da galera Maker. O que acontece? Esse arquivo, se vocês verem e prestarem bem atenção, a base dele é maior e ela vai afinando. Ela não tem nada que forme uma ilha para atrapalhar. Essa peça aqui foi impressa em impressora de filamento, sem nenhum tipo de suporte. Por quê? Porque ela começou uma base grande, foi crescendo, foi afinando, e todas as estruturas da anatomia de um personagem, né, estão aqui já presentes. Então, tem o braço, tem a perna, tem tudo. Não tem nada, não tem ele apontando, não tem ele fazendo alguma coisa na mão que esteja flutuando para que precise de um suporte. Então, essa peça aqui é uma peça crucial para qualquer um que esteja vendo como referência. Eu acho que isso é muito interessante. Agora, vamos falar sobre uma dica que eu gostaria muito de falar. Muita gente acaba esquecendo disso. Quando você fala de impressores de filamento, quando você fala de impressores de resina, está falando de uma impressora que imprime coisas muito pequenas com muita precisão. Tudo bem até aí? Acho que sim. Então, o que muita gente acaba esquecendo é que você pode imprimir qualquer coisa. Não necessariamente a impressora de filamento serve para imprimir qualquer coisa. Ela serve mais para imprimir coisas orgânicas, coisas pequenas. Pode até imprimir coisas grandes? Pode. Mas ela é mais preferível para imprimir coisas pequenas e coisas mais orgânicas. Filamento ou resina? Filamento. Não, resina, quer dizer, Você desculpa. falou filamento, resina, resina. Resina. Agora, quando se trata de coisas muito grandes e muito precisas, é melhor imprimir em filamento. E eu vou dar um exemplo disso com essa simples imagem aqui. Ó. Deixa eu colocar. Foi. Peraí, cadê a imagem? Cadê essa imagem? Daqui. Achei. Com essa simples imagem. Para quem não está entendendo, o que acontece? A gente tem um cubo. E para quem sabe o que é um cubo, o cubo ele é perfeitamente quadrado. Né? Ele tem as suas quinas em 90 graus, ele é perfeitamente geométrico, ele é muito preciso. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte: quando você imprime um cubo, que é uma peça precisa, que tem um tamanho preciso, tem tudo preciso, a impressora de resina, às vezes, ela deixa na mão. Por quê? Porque quando se trata de coisas precisas, ela, por ser uma resina, ser uma coisa líquida, ela, por assim dizer, vamos dizer assim, ela samba. Ela gosta de sambar. Quando você está fazendo a curagem da peça, que é a parte de endurecimento da peça, ela é como se fosse uma folha de papel se mexendo. Quando ela se fixa no suporte, ela fixa, mas ela ainda está mexendo. Então, dependendo de qual for o ângulo que você estiver imprimindo, ela vai criando essa pequena barriga que é nítido a qualquer um que esteja vendo.
Então, o que acontece? Para consertar isso, o que a gente faz? A gente inclina mais a peça. Então, conforme a gente vai inclinando, a gente vai ajeitando isso. Mas, né, a melhor forma possível é você deixar no ângulo de 45 graus. Pô, mas precisa disso tudo de suporte? Infelizmente, sim. Se você quer uma peça que ela fique perfeitamente da forma que você quer, quadrada, com o tamanho certo, você gasta mais suporte para poder fazer isso. Isso é muito importante porque na hora que você imprime alguma peça, o ângulo que você for imprimir influencia no resultado, para evitar mais suportes ou menos suporte. Você tem duas peças aí impressas, dá para ver. Uma peça, ela foi, ela não foi levantada a 3 milímetros de altura e ela também não foi inclinada. Ou seja, a peça ela foi impressa na base da própria impressora, né? Isso faz o quê? Quando você coloca para imprimir, o tempo de configuração que você tem, né, das primeiras camadas, elas são maiores. Então a resina, normalmente ela expande. A base aqui, se vocês prestarem atenção, ela tem um leve dente do lado. Por quê? Porque a resina expandiu para grudar, para fixar. E nesse momento que ela expande para grudar, ela fica com esse resultado que vocês estão vendo, que não é muito maneiro. Inclusive, o cara que botou isso aqui, ele botou um exemplo, ele botou os suportes e os suportes grudaram na própria base. Isso também é uma característica que a galera esquece na hora de botar os suportes. O correto é o quê? Você inclinar a peça, não precisa ser um ângulo tão inclinável, tá? Mais ou menos em torno de 30 graus, ou dependendo de como for a peça, pode ser até 15. E daí você tem essa qualidade melhor, por assim dizer, em que você tem a base mais certinha, você evita os suportes aqui. Se você for ver aqui, você tem mais suportes aqui do que aqui. E isso, é claro, depende das peças, depende do modelo, depende de N fatores. E você evita suporte em determinados locais. E assim, pô, tem alguns momentos que a gente está colocando os suportes e os suportes ficam marcados. Isso deixa a peça feia. Então, como é que eu faço para evitar essas peças feias? Você tem que ficar mexendo, dar essa jogada de ângulos para saber onde é que eu posso botar os suportes da melhor forma possível. Isso é uma coisa muito importante para você entender na hora de você botar para imprimir qualquer coisa. Caramba, Lucas, dica de ouro, hein? É, Dá nitidamente para ver como fica ali a diferença da impressão o cubinho ali, o exemplo dele perfeito para mostrar que você pode pegar um arquivo legal e destruir ele, né? Só por conta exato, de 15 graus aí, 30 graus na impressão. exato, exato. Então, assim, o que eu recomendo fortemente, pô, eu quero imprimir uma coisa precisa. Imprime numa impressora de filamento. Ah, mas pô, eu quero que seja lisa. Ah, então, boa sorte, meu amigo. Tiro meu chapéu para você. Boa sorte. Agora sim, como eu disse, a impressora de resina, ela é muito boa para superfícies redondas. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Quando se trata de superfícies redondas, ela é perfeita. Ela não precisa de muito suporte, ela consegue trabalhar bem, Resina. isso na resina. Ela consegue trabalhar bem, consegue ficar perfeito no resultado que você está querendo. Tudo fica muito bom. Agora, coisas redondas ficam boas na impressora de filamento? Dependendo de como for a peça, sim. Mas nesse caso, por exemplo, esse exemplo daí, não vai ficar legal. Ela pode dar até um resultadozinho, mas você vai ter muito trabalho na mão, você vai ter que passar massa, vai ter que lixar, vai ter que consertar muita coisa, vai ter rebarbas, vai ficar uma coisa que você não vai querer. Como essa peça, nesse ângulo específico, né, não vai dar para imprimir uma impressora de filamento. Mas se você inclinar ali, ó, nessa partezinha aqui, ó, deixar reto, aí dá para imprimir. Tá? Isso dá para imprimir. Enfim, isso é para ressaltar que as peças redondas
são muito boas em resina. Olha como que ela dá essa superfície maneira aqui. Você tem um acabamento melhor. Tudo bem que aqui, né, esse exemplo aqui, tá faltando alguns suportezinhos aqui, porque você dá para ver aqui uns pequenos dentezinhos, né? Mas isso aqui é uma coisa assim que só quem está na área vai entender o que eu estou dizendo. E os suportes aqui são até mais grossos do que o normal. Mas ok. O que eu quero mostrar é que as superfícies redondas são legais. Uma peça que a gente imprime, inclusive, e isso é uma peça muito maneira de imprimir qualquer impressora, tanto de filamento quanto de resina, é uma peça de teste. Essa pequena peça que vocês estão vendo aqui, ela mostra o quê? O ângulo, né? Tipo, conforme vai imprimindo, qual é o melhor ângulo que está sendo impresso. Tipo, pô, aqui, acho que aqui está 15, né? 15. Essa peça tem o arquivo disponível na internet? Sim, tem. Se você for no Thingiverse, inclusive eu vou entrar aqui, ó, e procurar. Se não me falha a memória, o nome da peça é Teste. Algo assim. Se aparecer alguma coisa, ajuda. Mas o que acontece? Essa peça especificamente, ela é uma peça que você. Aqui, ó. Aqui. Que legal, já me manda o link que eu coloco na descrição. Pode deixar. Essa peça ela ajuda porque ela é uma peça que ela dá os ângulos, então você sabe qual é o ângulo que está sendo impresso, né? Pô, ela fica melhor em 60 graus, pô, 75, e assim sucessivamente, né? E ela também dá a precisão para saber se a peça está respeitando ou não o que você está querendo. Se está respeitando, por exemplo, uma circunferência de 8 milímetros, de 4 milímetros, assim sucessivamente. E essa aqui é uma das peças de teste. Tá? Uma das peças. Essa normalmente é até usada até em filamentos. Mas se você botar a peça de teste de resina, bom, é essa aqui. Ó. O que é mais usado também é essa peça que vocês estão vendo agora. O que ela mostra? Né? O que é o ó do borogodó dessa peça? É que vocês conseguem ver, tem várias linhas aqui, ó, tá vendo? Essas linhas, conforme vão imprimindo, né, quanto mais linhas você tiver, melhor ela será de qualidade. E ela também tem como saber assim, tipo, qual o tempo de exposição de resina. Tanto é que aqui está marcado, ó, tempo de exposição da base, tempo de exposição. Ó, aqui no caso o cara botou o tempo de exposição de 1 segundo, 4, o outro botou 1,6 e fazendo os testes. Viu que 1,6 está bom. Normalmente as configurações é de 2 segundos. Né? Normalmente são 2 segundos de exposição de resina que fica configurado. Né? Eu já botei 1,8, fica muito bom. Já botei 1,96, também fica muito bom. São essas pequenas configurações que fazem umas grandes diferenças. E outra peça de teste, essa aqui é mais usada em resina. Eu recomendo fortemente. Perfeito. São essas coisinhas assim eu acho muito bons para qualquer um que esteja começando agora. Inclusive, você quer imprimir uma coisa, como a primeira coisa que você quer imprimir, imprima a peça de teste. Recomendo. E, bem, eu acho que dessas peças assim, mais importantes, né, tanto da ilha quanto do ângulo, acho que essas são as recomendações mais fortemente que eu dou para qualquer um que esteja iniciando agora. Lucas, obrigado pelas dicas. Eu tenho Nada. certeza aí que, cara, foram dicas de ouro. Eu mesmo não tendo experiência com impressão, já deu para entender ali que pode dar muito problema, muito BO em muita coisa diferente. E tenho certeza que quem está vendo, com certeza está tirando um ótimo proveito. E nesse momento, agora para você falar dos seus produtos, das coisas que você tem à venda, seja mentoria, curso, o que for, para quem quiser te achar, onde que ele te encontra e como é que ele faz aí, mídia social, fica à vontade para compartilhar o que você quiser. Bom,
Se a pessoa estiver interessada em entrar em contato comigo para tirar qualquer tipo de dúvida ou até mesmo querer algo impresso ou qualquer coisa do tipo, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. E qualquer um que esteja interessado em saber e ver o que eu faço, pode entrar através do meu ArtStation, acabar vendo as minhas coisas. Eu não sou muito de postar muitas coisas, porque eu não sou muito ligado às redes sociais, por conta de ficar mais focado no meu trabalho mesmo, ensino geral. E, bem, independente de quem seja você e queira tirar suas dúvidas, pode falar comigo, eu sou uma pessoa muito aberta e estou disponível para qualquer um. Lucas, obrigado. Reiterando para vocês, pessoal, que o contato do Lucas, os links vão estar na descrição do vídeo. E para quem não sabe, ele está solteiro. Um homem é um partidão. Ele também aceita bombom de presente aí. Se você quiser mandar, ó, fala com ele, ele tenho certeza que vai receber bem. Pô, eu espero ver esse vídeo daqui a uns 4 anos casado e rindo. Aí sim. Lucas, eu quero te agradecer pelo papo, pela conversa. Eu aprendi muito. Tem sido enriquecedor a conversa. Daqui a um tempo eu quero que a gente possa de novo conversar mais, talvez sobre um assunto mais específico ainda. Espero que a galera goste bastante. E esses são os agradecimentos finais. E deixo você aí com as suas palavras finais para a gente se despedir e dar uma boa noite para a galera. Bem, o que eu tenho a dizer é não desista, né? Não desista se você realmente está nessa área de 3D. É chato, é cansativo, é muita coisa para se dedicar, mas não desista, porque é algo muito gratificante. Independente de quem seja você, o fato de você fazer uma coisa que te deu muito trabalho e ver o resultado é muito gratificante. Né? Isso eu digo para qualquer um, até mesmo pelo Patrick, que ele já fez várias coisas. Eu tenho certeza que quando ele olha e fala: pô, isso aqui deu um trabalho, mas tá aí o resultado. Então é muito gratificante ver as coisas, então não desista de fazer as coisas. E, bem, eu acho que essa é a coisa mais importante para ser dita para qualquer um. Pra, eu acho que é com essas palavras que eu fecho mesmo, que eu dou meu adiós a todos. Ok, Lucas, obrigado. Uma boa noite e um bom descanso para você e para todo mundo que nos acompanhou. Um descanso também para todo mundo. Um abração a todos. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa conversa, eu também quero falar para vocês que eu tenho cursos na Udemy, eu dou aula de modelagem 3D, tenho um curso para iniciantes. Se você já é um artista avançado, o meu curso talvez não seja o mais ideal para você, mas claro que se você quiser comprar, fique à vontade. Eu digo que sempre, quando a gente está estudando algum assunto, é sempre bom a gente consumir mais de um instrutor, porque a gente pega a experiência dele, aprende com ele e muitas vezes tem coisas únicas que a gente vai aprender com a personalidade dessa pessoa, desse instrutor. Por melhor que seja um instrutor, ele não tem todas as respostas e ele também não é o único caminho do aprendizado. Então, aprenda a estudar diversos autores na área que você quer crescer, que você quer adquirir conhecimento. Então eu mesmo faço isso, já fiz diversos cursos diferentes, né, de ZBrush, de Blender, com pessoas diferentes e assim a gente vai construindo conhecimento. Então, na descrição vai estar os meus cursos na Udemy para iniciantes, o meu curso na Hotmart, caso você queira fazer o curso com acompanhamento, e também logo logo vou ter um outro curso de Funko para você que quer aprender a fazer Funko, quer entender mais ali a modelagem do ZBrush, também para iniciantes. Ele já vai ser um pouquinho mais avançado, mas dá para perfeitamente para você que nunca mexeu começar a mexer no ZBrush e aprender. Então, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima entrevista, até a nossa próxima conversa. Nos vemos lá.
Uma boa noite, um bom descanso.